Olá, nono ano. Hoje nós teremos uma aula de biologia voltado para genética no século XXI. Essa aula funciona mais como uma introdução à genética, mas ao longo das próximas videoaulas nós vamos nos aprofundar mais sobre esse assunto, tá bom? Pessoal, o que é a genética? A genética nada mais é do que a área da ciência que vai estudar os genes. Se vocês bem sabem, genes são pequenos fragmentos do nosso DNA, certo? Que vão nos dizer quais são as nossas características, certo? A genética é esse ramo que vai da ciência que nos faz entender melhor os mecanismos de transmissão, de características, certo? É, Hoje nós sabemos que com a genética nós podemos é, modificar o genoma de determinada espécie, e isso será abordado mais à frente, quando nós formos falar de transgênicos nesta aula, tá bom? Antes de falarmos das pesquisas realizadas com o DNA, nós vamos falar do RNA e do DNA, certo? O DNA consiste no nosso material genético, que é composto por bases nitrogenadas, a adenina, a guanina, a citosina e a timina, certo? Essas bases nitrogenadas elas estão presentes em quase todas as nossas células, tá bom? E esse DNA, que é o quê? Que é uma substância que é formada por uma base nitrogenada mais uma pentose, que é um açúcar, mais grupamentos fosfatos, vão dar origem ao nosso material genético, e esse material genético é de suma importância, tá bom? Já o RNA é um fragmento do meu DNA que tem a modificação que ele tem a base nitrogenada uracila, certo? Sendo que ele não vai ter, no caso, ele não vai ter a base timina, tá? Ele vai substituir a base timina que está presente no DNA, tá bom? Vale ressaltar isso porque a partir do DNA eu tenho um RNA e ambos vão formar minhas proteínas, tá bom? Isso é muito importante. As outras informações que eles nos dão para que nossas células realizem as funções do nosso organismo, tá bom? Relembrando que o DNA ele é muito maior que o RNA, ele é tão longo que ele começa a se enrolar em fitas, e essas fitas começam a se aglomerar e a formar o que nós conhecemos como cromossomos, tá bom, pessoal? Relembrando, gene é apenas um pequeno fragmento do meu DNA, certo? Um pequeno fragmento do meu DNA que que dá uma característica ao, a um organismo. Por exemplo, se aquele organismo tem a tendência a ter câncer, quer dizer que ele tem no seu, no seu DNA um gene que faz com que o quê? Com que aquele indivíduo, caso não tenha cuidados, ele possa adquirir ao longo da sua vida o câncer, tá bom? Continuando. Pessoal, quando a gente vai falar de genética, vale salientar que esse é um ramo de cerca de 50 anos. Parece bastante, mas não. 50 anos, de 50 a 60 anos, isso é uma área muito recente da ciência. E ela ainda tem muito o que. Ela ainda tem muito que nos propiciar de tecnologia, de modificações, tá bom? Esse projeto Genoma ele é de suma importância, tá? Por quê? Porque esse projeto Genoma foi um projeto onde vários cientistas e pesquisadores de todo o mundo, de diversos países, se juntaram para o quê? Para estudar o genoma de diferentes espécies, catalogar todo o genoma. Se você sabe bem, como eu falei anteriormente, o DNA de qualquer espécie é muito grande. Então, dentro desse DNA, nós vamos ter vários genes, certo?
que são informações importantes, tá bom? Pessoal, para a gente entender melhor o que os cientistas fizeram nesse projeto, a gente tem que entender o que é o genoma. O genoma nada mais é do que um conjunto de material genético, certo? E esse conjunto de material genético ele vai caracterizar uma espécie. Por exemplo, ele vai nos dizer por que nós, seres humanos, somos diferentes de macacos, tá bom? Porque uma abelha é diferente de uma mosca. Porque, na verdade, nós todos os animais, os seres vivos, temos genomas diferentes. E esse genoma diferente é o que vai nos caracterizar como espécie. Da mesma forma que nos caracteriza como espécie, entender o genoma nos faz entender quais os genes vão passar determinadas características, como por exemplo a cor dos olhos, a cor do cabelo, a nossa aparência, como pele clara, escura, certo? Aparecimento de sardas, entende? Então, aprender sobre o genoma nada mais é do que termos entendimento do conjunto de material genético e podermos caracterizar o que é uma espécie e quais são as suas diferenças ao nível microcelular, tá bom? Um dos projetos mais proeminentes dessa área foi o projeto Genoma Humano, um projeto que teve início de 1990 e que terminou em 2003, sendo que os pesquisadores pensaram que iriam terminar apenas em 2005, tá bom? Esse projeto Genoma, ele nos deu a genômica. O que é isso? Ele nos deu todo o nosso código genético do ser humano, certo? Então nós podemos hoje em dia saber todo o nosso sequenciamento, todos os nossos genes, tá bom? E para que isso? Quais são as prospecções que nós temos para o futuro, professor? É o seguinte, como nós hoje sabemos que temos essas, como eu posso dizer, essas novas informações, hoje nós podemos identificar que um determinado gene, por exemplo, ele pode causar uma doença genética autoimune, por exemplo, ela pode causar, por exemplo, a gente pode descobrir qual gene que se for ativo no novo descendente, ele pode gerar lúpus. Isso é muito importante. Da mesma forma que descobrir sobre o genoma humano, ele nos faz entender se um dia poderemos saber se aquele indivíduo ele poderá ou não passar suas características, ou quem sabe no futuro bem mais distante, quem sabe a gente não possa criar tipos de seres humanos modificados ou mais perfeitos, né? De uma visão mais leiga assim. Mas isso pode gerar possíveis problemas. Como assim problemas, professor? Isso pode gerar problemas como, por exemplo, quem sabe no futuro talvez possamos mexer tanto no genoma humano que talvez isso a gente possa modificar, por exemplo, crianças ainda que estão para nascer. Ah, professor, isso é muito surreal, é muito distante. Na verdade, não. No ano passado, se não me engano, um cientista chinês ele modificou o genoma de duas crianças. Obviamente que ele fez isso nas células reprodutivas. Ele adicionou genes, né, no ele adicionou genes de outros organismos, se eu não me engano, de outras bactérias, que fortalecessem o material genético dessas duas crianças no, no material genético dessas duas crianças, para que elas tivessem uma. Quando elas crescessem, elas tenham uma maior defesa contra o vírus do HIV. Mas, professor, isso não é ótimo? Na verdade, pessoal, o que acontece é o seguinte: não temos como saber. Na verdade, o que esse cientista fez foi uma coisa que não é feita pela sociedade científica. Por quê?
porque isso pode, a gente não sabe como é que esse gene ele vai interagir com os outros genes no genoma dessas crianças. Isso pode acarretar, por exemplo, inúmeros problemas de saúde quando elas crescerem. Então, isso foi um experimento realizado na China com um certo cientista chinês, que eu não sei o nome ainda, não sei o nome, mas vocês podem entrar em contato comigo que eu posso mostrar para vocês a pesquisa que ele realizou, tá bom? Ah, então, o que acontece? Essa coisa de mexermos com o genoma humano, ela não é muito bem, tipo, ela ainda gera muitos debates, tá bom? E talvez futuramente ela ainda continue gerando debates, tá bom? Uma coisa que eu quero que vocês vejam é que é muito importante essa área, tá bom? Outra coisa, eu vou indicar para vocês um filme chamado Gattaca, a experiência genética, que é um futuro onde cada ser humano ele tem o seu genoma decodificado logo após o seu nascimento. Então, há algumas pessoas, quer dizer, a grande maioria dessas pessoas, elas são, na verdade, criadas antes em laboratório, certo? Onde elas têm o seu genoma modificado para elas nascerem como se fossem perfeitas, pelo menos aos olhos da sociedade. Enquanto que os seres humanos que nascem naturalmente, né, sem o uso de artifícios, eles são meio que excluídos da sociedade, tá bom? É um filme muito interessante que aborda questões não apenas de genética, mas humanas também. E temos os transgênicos. Pessoal, os transgênicos nada mais são do que organismos geneticamente modificados. Já são um dos experimentos mais utilizados hoje em dia na genética e que veio, obviamente, a partir dela. O que significa o que é um transgênico? Um transgênico nada mais é do que um organismo que eu modifiquei o seu DNA. Como assim? Digamos que você tem um milho. Nessa plantação, o que acontece? Acontece o seguinte, acontece de que esse milho ele está sendo atacado por uma praga, certo? Os cientistas no caso, eles descobrem, por exemplo, uma bactéria que ela consegue destruir aquela praga, sei lá, um tipo de fungo, ela consegue combater aquele fungo. Eles vão analisar dentro do genoma daquela bactéria qual o gene que faz com que ela produza aquela substância que mate esse novo micro-organismo, tá bom? Então, o que acontece? Quando isso ocorre, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: vai acontecer que o cientista vai lá, utiliza enzimas para quem não sabe, são substâncias, certo? Que enzimas são substâncias, são catalisadores que aceleram reações, mas que elas também podem ser utilizadas para fazer cortes. No caso, eles usam para fazer cortes nos genes, né? Então, eles retiram aquele pequeno gene, eles vão e implementam esse gene no DNA desse milho. O que acontece é que esse milho, então, ele é fecundado, certo? Essa célula de milho é fecundada e dá origem a um novo milho. Esse milho vai ter resistência a, a essa praga. E isso é esse novo milho que nasceu, ele é um transgênico, ele é modificado, certo? Ele é modificado. Ah, professor, então isso é ótimo. Depende. Do ponto de vista científico, ainda não há nada que se alegue que os transgênicos possam fazer mal. Mas por que fazer mal, professor? Porque é o seguinte, o transgênico ele tem o seu lado positivo, assim como tem o seu lado negativo. O lado positivo talvez seja que o lado positivo seja que, tipo, hoje em dia, com a produção dos transgênicos, a gente consegue um nível de produção maior, um nível de produção ainda maior, com menos agrotóxicos, tá bom? Por outro lado, o que tem acontecido?
muitos alimentos transgênicos, eles podem, na verdade, fortalecer aquelas pragas. Por quê? Ele pode até combater aquela praga naquele momento, mas aquela praga ela pode evoluir e talvez aquele transgênico não sirva mais. Da mesma forma que outras espécies, elas podem também se modificar. E isso meio que tem um abalo na cadeia alimentar. Então são coisas que ainda discutidas. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula de ciências e para qualquer dúvida vocês podem entrar em contato com o canal da escola.